Vamos lá para um dos principais assuntos do dia. É o caso do atropelamento do menino João Vitor, dentro de uma lanchonete em Fazenda Rio Grande. Esse caso revoltou muita gente, revoltou a mim, inclusive, que também sou pai. A nossa equipe, está todo mundo muito triste. Um motorista bêbado, em alta velocidade, atingiu o garotinho e deixou uma família despedaçada. Quando a gente mostra o caso aqui e a gente exibe a imagem do motorista, a mãe dele não gostou nem um pouco. Muito menos do que eu falei aqui. Só que eu só disse verdades. E você que assiste esse programa sabe muito bem disso. Quando ela viu o filho dela estampado aqui no Balanço Geral e viu que eu disse que era um motorista, que estava bêbado, que tinha que ficar preso, ela mandou mensagem pra cá revoltada. Bom, lembra que no programa de ontem eu disse que se ela quisesse, a gente ia até a casa dela para ouvir o que ela teria a dizer? Pois bem, nós fomos até lá para entender o lado dela, para saber se existe alguma justificativa para querer passar pano nesse filhinho adorável dela aqui, que cometeu esse crime. Mãe do motorista bêbado, que atropelou e causou esse triste desfecho, falou com o Balanço Geral. Você vai se surpreender com as perguntas e com as respostas. Olha só. Balanço Geral no ar. O sujeito enche a cara, manguaça, passa por cima de um garotinho de 8 anos de idade e tira a vida desse menino. WhatsApp do programa bombando e entre tantas mensagens, uma em especial. A gente recebeu hoje a mensagem da mãe do Heron falando que queria conversar com a gente, que queria que a nossa equipe fosse até a casa dela. Heron é o motorista preso em Fazenda Rio Grande no fim de semana. Ele passou a milhão pela câmera de segurança, perdeu o controle numa ultrapassagem, subiu a calçada e entrou num bar. E aqui acertou em cheio João Vitor. A criança de 8 anos chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. A história ficou pior com a chegada da polícia. Heron, o motorista, estava com a habilitação vencida. Não podia estar dirigindo. A polícia constatou outro crime de trânsito. Ele estava bêbado. Tanta coisa errada que a família da criança caiu em desespero. Eu vou estar lá no céu, não tem mais o que fazer. Mas que esse covarde estava bêbado, veio em alta velocidade e levou a vida do meu pequeno anjo. Ele estava mais de 100, olha o estrago que ele fez. Ele arrastou meu filho até aquela mureta lá, ó. Até a porta, meu filho não estava na rua. Heron foi autuado em flagrante por homicídio com dolo eventual. Para o delegado de Fazenda Rio Grande, ele assumiu o risco de cometer um crime ao dirigir bêbado. E da cadeia só vai sair se um juiz permitir. Então vem a pergunta, com tanta coisa contra o Heron, por que ouvir a mãe dele? Para que dar voz a uma pessoa que nada irá acrescentar às provas já levantadas pela polícia? Furlan, você acha que a gente tem que ouvir essa mãe, a mãe de um criminoso preso? Eu acho que tem. Sabe por quê? Até para a gente entender como que é o coração dela se fosse uma situação contrária. Acho que vale muitas perguntas que a própria mãe da vítima poderia fazer para ela. Mas ninguém tem dúvida sobre a conduta do filho dela. A gente está falando de um criminoso, dá voz para criminoso? Na verdade, sabe o que eu penso? Vou falar para você honestamente o que eu penso. Se ela tivesse agido como ela agiu com a nossa equipe, porque ela ligou aqui, xingou, falou um monte de abobrinha. Se ela tivesse falado essas coisas pro filho dela, tivesse educado ele de verdade, provavelmente a gente não estava dando a notícia de um menino morto, assassinado pelo filho dela. Então tem que ouvir. Eu acho que vale ouvir. Então é aquela história. Se o Furlan falou, tá falado. Por isso que nós viemos aqui para a Fazenda Rio Grande, no endereço passado pela mãe de Heron, para ver, pra gente falar com ela, né? Vamos ver o que ela tem para dizer. Vamos lá. Como é que vai? Tudo bem? Meu nome é Ricardo, eu trabalho para a RIC TV. A senhora queria falar a respeito do filho da senhora? Então vamos conversar? Pode subir lá em cima. Você viu a imagem borrada. Não vamos mostrar o rosto dela. Uma professora aposentada, 78 anos, viúva há 10, e que tem apenas o Heron como filho. Ela não se negou a responder nenhuma pergunta, mas queria dar algumas explicações. A primeira delas, por que o filho dirigia ilegalmente. É porque ele não tinha o dinheiro para pagar
para renovar, né? Porque tem que fazer exame médico, tem que fazer exame toxicológico lá, que eles cobram caro. Mas isso é pra todo mundo tem que seguir a regra, né? Não tinha o dinheiro, ele estava juntando o dinheiro, ele estava esperando receber o aluguelzinho que ele tem, para poder juntar o dinheiro e pagar para renovar a carteira. Quis explicar também uma informação passada pela polícia, de que Heron já foi condenado por matar uma outra pessoa num outro acidente de trânsito. Um episódio de 20 anos atrás, de quando moravam no interior do estado. E eles saíram de noite, foram nessa outra cidadezinha lá, e de madrugada eles vinham vindo embora, aconteceu o acidente. Então era um amigo e o teu filho, É, dentro do carro. dentro do carro. E aí teve um acidente e o teu filho foi responsabilizado porque ele que era o motorista. Estava dirigindo. Foi uma fatalidade, todo mundo entrou no meio e daí ele só pagou, como é que fala? Serviço comunitário. Dadas as explicações, era hora de ir ao assunto. A defesa para o que Heron provocou? O amor de mãe é de fato incondicional? É incondicional. Mesmo nessa situação. Mesmo nessa situação, seja em qualquer situação que for, meu filho para mim é tudo. Eu lembro a mãe. O filho dela não poderia estar dirigindo. O filho dela estava bêbado e em alta velocidade. O filho dela matou uma criança de 8 anos. Isso não é motivo para que todos nós fizéssemos mau juízo a respeito do teu filho? Não, isso aí, nesse ponto tá certo, porque eles estavam fazendo um churrasco aqui na frente da garagem, todos os vizinhos aqui estavam juntos. Aí ele tomou, acho que cerveja, né? E estavam comendo carne aí. Aí o rapaz pediu para levar ele nessa rua lá, que ele tinha que fazer não sei o que, comprar não sei o que é. Vou insistir com a senhora. O filho da senhora não podia dirigir e pegou o carro. Estava em alta velocidade, bêbado. Então, assim, tudo isso não pode. Ele atropelou e matou uma pessoa, uma criança. Então, assim, não é certo também a gente fazer uma crítica ao teu filho, o comportamento dele? Não, fazer uma crítica tá certo, mas não falar do jeito que eles falam. Fazer aquele estardalhaço lá que bandido tem que apodrecer na cadeia. Como isso? Tem tanto bandido solto por aí que nem na cadeia não vai? Teu filho estava certo, estava errado? O que a senhora pensa do que o teu filho fez? Não, errado ele estava, porque ele não podia pegar o carro e sair. A entrevista teve um momento de tensão, quando tentei perguntar se ela teria algo a dizer para a mãe do piá atropelado. O que a senhora teria a dizer para a mãe? Não me faça essa pergunta, porque eu não vou dizer nada. Por quê? Por quê? Porque ela passa falando que meu filho tem que apodrecer na cadeia, que meu filho tem que morrer na cadeia. Já falaram um monte de coisa que a hora que meu filho sair da cadeia o negócio não vai ficar assim. Então, se tem ameaça da parte deles, eu não falo nada. Eu sinto pela criança, que a criança não tem nada a ver com o peixe. Agora é hora de falar sobre outra descoberta. A de que autoridades de Fazenda Rio Grande foram acionadas para intermediar uma suposta briga. Um suposto caso de agressão de filho contra a mãe. Ele não me agride. A gente discute às vezes, sabe? Porque eu não vou falar que nós não brigamos. Brigamos sim, mas eu também sou difícil de lidar. Mas a senhora fez alguma queixa de agressão contra o filho da senhora? Não. Nunca. Ó, eu vou falar a verdade pra você. Nunca fui na delegacia da queixa do meu filho, de ninguém, de nada, que eu não sei de nada. A mãe, que se orgulha em dizer que ama o filho incondicionalmente. Uma coisa eu vou falar. Eu morro defendendo meu filho. Eu acredito que a entrevista vai contribuir para a formação da tua opinião com relação a esse caso. Não o que eu tenho a dizer a respeito. Porque o que eu tenho a dizer é o que menos importa. Eu tenho claro a minha opinião. Discordo em partes de algumas coisas do que ela falou. Eu acho válido porque ela é mãe. Mãe tem que amar, mãe tem que proteger mesmo. Mas ela vai poder visitar o filhinho dela na prisão. Enquanto a outra mãe nunca mais vai ver o filho que esse homem aqui matou. Ó, o filhinho, que coisinha mais linda que era esse menino.